no primeiro dia do ano, vamos pensar aqui nas Escrituras como uma fonte de instrução para viver bem, viver adequadamente. Ano novo, nova vida. Salmo 25, a partir do verso 4, o salmista ora assim: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Nós vivemos, como eu tenho dito aos irmãos, fora do jardim. Nós vivemos num mundo onde as lutas, os problemas, as adversidades, os conflitos são reais. E nos últimos anos, sobretudo por conta da pandemia, ficou evidente para nós o quanto a nossa vida é frágil. Vocês já pararam para pensar, nesse último ano, quantas pessoas partiram, né? Algumas personalidades. Quando a gente faz assim, um olhar retrospectivo, é impressionante a quantidade de gente que partiu. Inclusive, recentemente, o maior jogador de futebol de todos os tempos, o Edson Arantes do Nascimento. E a pandemia e essas dificuldades todas que nós passamos recentemente apontam para nós duas coisas. A primeira é que a vida, de fato, é muito breve, é muito curta, em alguma medida até incerta. E eu tenho certeza que algumas famílias ainda não se recuperaram. Eu, como pastor, converso com muitas famílias, com muitas pessoas, a impressão que eu tenho é que algumas ainda não se recuperaram das perdas. Vivemos um tempo ainda de muitas aflições de natureza emocional, angústias. As nuvens do luto e do lamento estão em todo lugar. E nós sabemos que a providência tem caminhos misteriosos. Os caminhos de Deus não são nossos. Nós temos muitas perguntas e nem sempre encontramos respostas para elas. Mas a coisa mais importante e que deve nortear nossa caminhada, nossa peregrinação, é saber que Deus é soberano, Ele nos ama e a maior prova disso é que Ele enviou o Seu Filho em nosso favor. Eu estou lendo uma série de devocionais de um escritor chamado Paul Tripp, e ele diz assim em um dos seus textos: as tristes realidades que o fazem chorar também o fazem clamar por ajuda, resgate, perdão e libertação de um Redentor. Jesus disse que se você chorar, será consolado. Ele não está falando sobre o consolo de sentimentos elevados. Ele está falando sobre o conforto da presença e graça de um Redentor, que o encontra em seu lamento, ouve seus gritos de ajuda, vem a você em misericórdia salvadora e o envolve com seus braços de amor eterno. Ele está falando sobre esse Cristo ressurreto que está presente no meio do seu povo, que é uma fonte de consolo, de encorajamento, mesmo os mais profundos vales as quais estamos todos sujeitos a passar. Nós sabemos que a vida de fato é um dom, tem seus desafios, nós precisamos, portanto, de muita sabedoria para viver. Lemos na liturgia o Salmo 90, verso 12, quando Moisés diz: ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance coração sábio. E aqui nós temos um recorte do salmista fazendo uma oração, querendo conhecer os caminhos de Deus. Ele pede para que o Senhor ensine as veredas, para que ele seja guiado. E ele diz que o Senhor é o Deus da sua salvação, em quem ele espera todo o dia. Eu queria apresentar aos irmãos alguns conselhos que vão nos ajudar na nossa jornada, na nossa caminhada, nesse novo ano que começa. O que eu direi aqui não é novidade, mas a gente precisa rememorar para seguir em frente. A primeira coisa, nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida. O salmista deseja conhecer os caminhos de Deus e aprender as veredas do Senhor. E o seu pedido revela que Deus está no centro da sua vida. Só pede para conhecer os caminhos de Deus e andar nas suas veredas a pessoa para quem Deus faz sentido, para quem Deus tem prioridade na agenda. Deus não é ignorado nem colocado na periferia.
Viver bem não significa viver isento de problemas. Todos nós estamos sujeitos, repito. Mas uma coisa é certa: quando Deus está no centro, como estava no centro da vida de Abacuque, mesmo quando Nabucodonosor invade a cidade, derruba os muros e queima o templo, nós encontramos em Deus motivos para nos alegrar. Como é que nós fazemos? Como é que nós procedemos? Quais são as evidências de que Deus está no centro da nossa vida? Paulo foi um grande teólogo e, ao mesmo tempo, um grande pastor. Quando ele escreveu a carta aos Efésios, que é uma carta magna, uma carta de alta densidade teológica, ele fez muitas orações pelos Efésios que foram registradas ali, naquela carta. E ele pede no verso 17 do capítulo 3 uma coisa que faz toda a diferença para aqueles que querem ter Deus no centro, no coração da sua agenda. Ele diz assim, Efésios 3, verso 17: habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que significa Cristo habitar no nosso coração? E observe que Paulo está se dirigindo a crentes, a pessoas que tinham passado por uma experiência de conversão, gente que de fato foi alcançada pelo Evangelho da Graça, mas Paulo sabia que era possível, como ainda é hoje, uma pessoa ser genuinamente cristã e em alguma medida Deus não está no centro. O verbo habitar que Paulo usa aqui significa literalmente fazer morada e sentir-se em casa. Sem dúvida, Cristo já residia no coração dos cristãos efésios. Por de outro modo, Paulo não teria, logo no capítulo 1, verso 1, se dirigido a ele como santos e fiéis em Cristo. Portanto, quando Paulo pede para que Cristo habite no coração daqueles irmãos, ele está pedindo para que o povo de Deus tenha uma experiência mais profunda, mais intensa. Seu desejo é que Cristo não apenas habite, mas também sinta-se em casa no coração dos cristãos, indicando, portanto, como eu disse na última quarta-feira, uma comunhão mais profunda, mais íntima, mais intensamente relacional, e não apenas uma questão de superfície. Então a oração de Paulo pelos Efésios é uma oração que precisa ser aplicada na nossa vida. Se você pode orar como salmista, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, você precisa ouvir esse conselho das Escrituras, colocar Deus no centro, Cristo no coração da sua agenda, prioridade na sua jornada. Alguém disse assim: a habitação de Cristo na pessoa é uma questão de intensidade. Cristo estava presente na vida daqueles irmãos. Agora o ponto todo é que havia ali a necessidade de uma maior intensidade, uma comunhão mais profunda. E colocar Deus no centro é um sinal de afetos santificados. Numa linguagem metafórica, é a ideia de andar com Deus, ter comunhão com Deus, deleitar-se em Deus, glorificar a Deus. Isso faz toda a diferença. E nas Escrituras nós temos vários personagens que nos ajudam, que são para nós uma espécie de referência do que significa ter Deus no centro, andar com Deus. Noé, por exemplo, no Gênesis capítulo 6, verso 9, nós temos o mais nobre dos epitáfios. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Que coisa linda. Eu oro para que cada um aqui tenha essa experiência de andar com Deus. E nessa jornada de 2023, das suas muitas necessidades, sem dúvida alguma, andar com o Senhor é uma das maiores necessidades. É impressionante à medida que o tempo passa, como é possível, de forma tão sutil, fazer parte de uma grande massa de pessoas que se identificam como cristãs e ao mesmo tempo desperdiçar a vida e não experimentar esse andar com Deus, esse habitar de Cristo na vida. E há muita gente vivendo assim. A intimidade com Deus é o mais importante em nossa caminhada, mas tudo, absolutamente tudo, conspira contra isso. Nós vivemos num país de tanta agitação, tanto alvoroço, pressa, multidão, empurrões, atropelos, demandas, muitas delas legítimas, trabalho, filho, casa,
trânsito, problema de saúde, situações de família, todas as coisas parecem conspirar para que a nossa relação, nossa intimidade com Deus se enfraqueça. E nós precisamos ter como prioridade isso. Colocar Deus no centro da nossa vida, andar com o Senhor diariamente. Nosso desafio é seguir o exemplo de Ana. Lucas fez alguns registros muito interessantes que não aparecem em nenhum dos outros evangelhos. É uma figura ali chamada Ana a profetisa. Nós sabemos até a idade dela. Ela tinha 86 anos. E Lucas diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. Uma mulher de avançada idade, mas que tinha um profundo senso de devoção, de afeição, e que de fato Deus estava no centro da sua vida. Doutrina tem valor, serviço tem valor, mas nada substitui a comunhão com Deus, que é o mais importante. Lembre-se sempre das palavras de Jesus para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aquelas palavras foram ditas a uma igreja, a pessoas que de fato eram cristãs, mas que por alguns motivos tinham perdido essa visão, essa perspectiva de ter Deus no centro, intimidade, comunhão, andar com o Senhor. E o Senhor vai ao encontro daquela igreja de Laodiceia e diz: eu estou à porta e bato. Então nós precisamos atender essa chamada, essa santa convocação, e nessas nossas muitas necessidades, estabelecer essa como prioridade, colocar Deus no centro, que Deus de fato seja o amado de nossa alma. O segundo conselho para a gente viver bem: ame a igreja, ame os seus irmãos na fé. Nós fizemos recentemente aqui na igreja uma conferência, acho que foi a 5ª ou a 4ª, não recordo agora. Igreja Essencial. Igreja é essencial. Baseado numa obra do Jonathan Leeman. Porque se tem uma coisa que a pandemia também trouxe, deixou evidente, já existia, só tornou-se mais evidente, é que boa parte das pessoas que frequentam a igreja tem uma visão muito pobre da igreja. É muito triste, é muito triste. Elas até se acostumam, algumas nascem nesse ambiente, mas a gente percebe a falta de entendimento sobre a igreja. A igreja é muito maior do que você pode imaginar. E uma das maiores glórias que você pode ter na vida é ser membro do corpo de Cristo. E como nós sabemos que uma pessoa de fato é membro do corpo? Quando ela ama o seu Senhor. E quem ama o Senhor, ama o seu povo. João, na sua primeira carta, fala sobre isso. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se você crê que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Messias, essa é uma evidência de que você é nascido de novo. E mais, e todo aquele que ama ao que o gerou, isto é, ama a Deus, também ama ao que dele é nascido. Portanto, para João, o apóstolo, existe uma relação, uma união orgânica entre amar a Cristo e amar a igreja. E nós precisamos ter isso sempre diante de nossos olhos. A primeira marca de um cristão genuíno, espiritualmente saudável, é seu amor pela igreja. E no Novo Testamento, igreja não é prédio, igreja não é instituição, igreja é uma comunidade, igreja é uma congregação, igreja é pessoas regeneradas. Para muitos a igreja, infelizmente, é algo episódico, um apêndice na agenda. E a gente precisa olhar para a igreja com prioridade. Amar a igreja, amar o povo de Deus. Percebam que existe uma rotatividade de pessoas nas igrejas. Os motivos são os mais variados. A gente vive o período, já faz parte de um roteiro mais amplo, do movimento, de um fenômeno da morte do compromisso. Quando eu falo na classe de membresia para receber novos membros, eu falo sobre isso, a morte de compromisso e esse amor líquido. As pessoas não querem mais se comprometer. E aí nós temos dois perigos.
O primeiro são as falsas expectativas, a ilusão do relacionamento indolor. Igreja é uma comunidade, uma congregação de salvos, mas isso não significa que a igreja é uma comunidade de pessoas perfeitas. A igreja é uma comunidade de pecadores salvos pela maravilhosa graça de Deus. Então, quando a pessoa cria expectativas irreais, ela vai se machucar e, via de regra, ela se afasta porque ela criou uma expectativa irreal. Existe também o clientelismo, né? Mentalidade egoísta que acaba impedindo a comunhão. C.S. Lewis diz assim: só há 2 lugares onde estaremos salvos das decepções do amor: no inferno por sua ausência e no céu por sua perfeição. Então, amar é tornar-se vulnerável. E Cristo, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E Cristo é a nossa referência de amar. Então, nessa série de demandas e necessidades, eu aconselho os irmãos: amem mais intensamente a igreja de Jesus Cristo. Se comprometa com os seus irmãos. Seja bênção na vida dos seus irmãos. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. E o mesmo imã, Cristo Jesus, que nos atrai para si e nos transforma em seus filhos, simultaneamente também nos agrega numa comunhão profunda uns com os outros. Portanto, essa relação é comunhão com Deus e comunhão com os outros. E a gente precisa aprender a amar a igreja e amar intensamente o povo de Deus. Isso faz toda a diferença. Jesus disse assim no Evangelho segundo João: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, quando tiverdes amor uns pelos outros. Então a igreja é uma família e a gente precisa estabelecer como prioridade amar o povo de Deus. Uma terceira orientação: faça uma faxina na alma, uma higienização, asepsia do coração. Tiago, irmão do Senhor, diz assim no capítulo 4, verso 8: limpai o coração. Limpai o coração. Isso aqui é uma figura de linguagem para o mais profundo do nosso íntimo. Há muita gente adoecida por conta de rancores, mágoas, ressentimentos, e a falta de perdão torna o coração fétido, imundo, asqueroso. Por isso Tiago recomenda, e mais do que recomenda, ele exorta com autoridade apostólica: limpai o coração. O que significa isso? É fazer uma sondagem do próprio coração, identificar o que está errado ali e fazer essa asepsia. E essa limpeza envolve 2 coisas, difíceis, porém necessárias. Envolve confissão e perdão. O perdão é o amor em ação, a misericórdia revelada, a graça encarnada. E Jesus falou muito profundamente sobre isso, os apóstolos todos, porque quer seja no ambiente da sua família, no ambiente do seu trabalho, das relações interpessoais, sejam elas quais forem, no ambiente da igreja, é possível machucar um ao outro, e é necessidade, portanto, do exercício da misericórdia, da graça. E quando isso não acontece, o coração vai acumulando essas sujeiras, e Tiago então diz: limpai o coração. Falando sobre isso, Jesus elaborou uma parábola muito conhecida, talvez uma das mais instrutivas e profundas das que ele contou, a parábola do credor incompassivo. Está registrado em Mateus 18. Nessa parábola ele levanta uma hipérbole. Ele diz que um homem devia 10.000 talentos. Nenhuma pessoa poderia dever 10.000 talentos. Para vocês terem uma ideia, toda a arrecadação de impostos da Palestina em um ano eram 800 talentos. Portanto, quando ele fala que um homem devia 10.000 talentos, uma pessoa física, para juntar 10.000 talentos, teria que trabalhar 150.000 anos. Ele está falando de uma dívida impagável. Um homem devia 10.000 talentos. Um homem tinha uma dívida impagável. Por clamar por misericórdia, o seu credor o perdoou. E esse mesmo homem que foi alvo dessa bênção, desse perdão, para ele uma dívida impagável, foi ao encalço de alguém que lhe devia apenas 100 denários. E aquele que lhe devia apenas 100 denários, não podendo pagar, foi então alvo da
impiedade daquele homem. E quando o rei soube daquela crueldade, falou: eu fui capaz de lhe perdoar 10.000 talentos e você não foi capaz de perdoar 100 denários? E ele então sofreu juízo por conta disso. Qual foi o ensino de Jesus naquela parábola? Todos nós temos diante de Deus uma dívida impagável. Devemos 10.000 talentos. Pecado é dívida. Mateus diz isso na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, quando nós recebemos o perdão do Senhor, uma coisa que era impossível a nós mesmos quitar, Ele também nos exorta a ser misericordiosos, como nós temos sido alvos da sua misericórdia. Está escrito no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Portanto, se você quer viver bem, aprenda a perdoar, aprenda a ser misericordioso, aprenda a ser benevolente. A gente vive num mundo cáustico, né? Criou agora a expressão cultura tóxica. E os filhos de Adão, por natureza, são extremamente belicosos, indispostos ao exercício da misericórdia. O Evangelho faz a diferença em nossa vida. E a gente precisa aprender a ser misericordioso. Isso envolve, de forma prática, pedir perdão ao cônjuge, pedir perdão aos filhos, aos pais, aos amigos, aos empregados, ao patrão, às pessoas que por vezes nos machucaram ou foram alvos da nossa ira, e lá está um relacionamento truncado. É preciso então que haja uma reconciliação, uma graça, um perdão. Quando isso não acontece, dizia o poeta, aquele que não perdoa destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deveria passar. Porque em algum momento você vai ter que buscar o Senhor e pedir perdão, e você fica comprometido. Se pede misericórdia enquanto sonega misericórdia aos outros. Paulo fala assim em Efésios 4, verso 32. Nada de gritaria, insultos e maldades. Ao contrário, sejam bons e delicados uns com os outros e perdoem uns aos outros, como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Paulo, apóstolo, que teve tantas lutas relacionais, Paulo experimentou deslealdades, traições, abandono, injustiças, mas era um homem que estava tão embevecido do Evangelho que ele dizia: não eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, Ele nos habilita a fazer o que Ele mesmo ordena. Não somos nós, é a graça de Deus em nós. É Ele que nos habilita. Eu ouvi isso de um pastor muito recentemente, ano passado, aqui na igreja, ele falando para um grupo de pastores, o Evgeny Barmuski, um pastor batista russo. Ele e toda a sua família foram alvos de intensa crueldade dos comunistas na antiga União Soviética. Seus bisavós foram mortos, seus avós foram presos, seu pai foi preso, ele mesmo nasceu numa prisão na Sibéria, os gulags, os campos de concentração da antiga União Soviética. E ele não conseguia entender como seu avô era capaz de ser tão gracioso com seus algozes. E um dia ele perguntou ao seu avô, também pastor: vô, eu não entendo como o senhor consegue perdoar aqueles que tanta devastação trouxe à nossa família. E o avô dele esboçou um leve sorriso e disse: meu filho, não sou eu, é Cristo em mim. Então essa faxina na alma, essa limpeza do coração, não é uma coisa que você tem em si mesmo a capacidade de fazer. É um paradoxo. Você tem a responsabilidade de fazer, mas só pode fazê-lo se for habilitado pela graça de Deus. E você vai saber quando de fato experimentar essa graça, essa faxina, essa asepsia no coração. Portanto, limpai o coração, façam faxina do coração. Não sigam mais um ano, nem um dia mais, tendo coisas a resolver. Limpem o coração.
Um outro conselho: cultive amizades. Você precisa de Deus, mas você precisa de amigos. Não há pessoa mais pobre nessa vida do que alguém sem amigos. E há muita gente assim, enclausurada, ensimesmada. Algumas até conhecem muita gente, mas amigo, confidente, parceiro, colega, alguém com quem você pode abrir o coração. A amizade é uma grande bênção. A amizade, em alguma medida, ela é uma espécie de reflexo da relação que há entre as pessoas da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito nos criou seres relacionais. Nós somos criados para relacionamento. A amizade é uma grande bênção. O bispo John Riley diz assim: este mundo está cheio de tristezas, porque está cheio de pecado. É um lugar escuro, é um lugar solitário, é um lugar decepcionante. O raio de sol mais forte neste mundo é um amigo. A amizade divide nossos problemas pela metade e multiplica nossas alegrias. Que coisa boa é ter amigos. E nós precisamos, portanto, de ter intencionalmente essa disposição de cultivar relacionamentos, amizades, quiçá até mesmo restaurar relacionamentos que ficaram pelo caminho, pela distância, por uma circunstância, por uma ofensa, enfim, por algum motivo. E Paulo, como já disse aos irmãos aqui, em outra ocasião, ele era um homem muito relacional. Só na carta aos Romanos, no capítulo 16, são listadas ali 26 pessoas que ele cita nominalmente. Então Paulo era um homem de contatos, de comunhão, de relacionamento. Na carta aos Colossenses, no capítulo 4, ele fala sobre alguns dos seus amigos. Eles têm sido o meu lenitivo. Desde que eu aprendi essa palavra, como ela faz parte agora do meu vocabulário. Lenitivo. O que é um lenitivo? É algo que é capaz de amolecer, de suavizar, de refrigerar. Amizades saudáveis têm a capacidade de tornar a caminhada mais leve. E a gente precisa de bons amigos. Que bênção é ter um amigo como um bálsamo, como um canal do Senhor na nossa vida para transmitir graça. Agora, uma coisa é certa. Já que os amigos são como árvores frondosas, eles precisam ser cultivados. Então aprenda isso, a valorizar, a ser íntegro, honesto, leal com seus amigos. E olhe cada um deles como uma bênção de Deus na sua caminhada. Você precisa de amigos. Nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é um irmão. E a gente precisa de amigos. Precisamos de amigos na nossa caminhada. Por fim, já que nós estamos no primeiro domingo do ano de 2023, falando dessas virtudes, dessas necessidades todas, é preciso também aprender a ser agradecido. Cultivar um coração grato, gratidão. Paulo aos Tessalonicenses diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Gratidão, ser agradecido. Há uma linha muito fina entre a murmuração e o lamento. A murmuração, via de regra, é sempre uma tentativa de colocar Deus contra a parede, uma tentativa de fazer uma espécie de crítica velada. O lamento é abrir o coração e falar: Senhor, não estou entendendo, o Senhor está doendo, o Senhor está difícil. E nós temos as nossas lutas, temos nossos momentos de crise. Mas uma coisa é certa: quando nós olhamos o cenário à nossa volta, nós temos muitos motivos pelos quais louvar a Deus. A vida é uma concessão da graça. Quantas pessoas com tanto recurso, com tantas possibilidades, viram a vida escorrer por entre os dedos. E Deus soberanamente preservou a vida de outros que não tinham a menor possibilidade de dar um passo à frente. Então a vida não é um direito, a vida é uma concessão, é um dom. Então nós temos motivos para louvar e bendizer a Deus. E a gente precisa cultivar esse espírito de gratidão. Ouvi isso do pastor João Falcão Sobrinho, lá no Seminário do Sul. Saudoso pastor Falcão. Um homem estava reclamando, porque embora tivesse feito algumas economias
ganhava muito pouco. Ele queria muito comprar um sapato de couro, bonito, apresentável. Naquele contexto de inflação, constava o valor, quando chegava para comprar já era outro valor. E um dia ele chegou para comprar o sapato, o dinheiro não dava para comprar, ele estava muito chateado, saiu de lá reclamando. Quando ele dobrou a esquina, ele viu um homem na cadeira de roda, sem as pernas, cantando o hino da Fanny Crosby. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. O impacto foi tão grande que ele falou: Senhor, faça um compromisso público diante de ti, de nunca mais ser encontrado murmurando. Eu tenho tantos motivos para te louvar. Não é um sapato que vai me impedir de louvar o teu nome por tuas misericórdias em minha vida. Temos que aprender, ter essa cultura da gratidão. Jesus falou sobre isso, por exemplo, naquela parábola, naquela narrativa da cura dos leprosos, né? A lepra é uma doença incurável, o Senhor curou aqueles homens, mas dos 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Talvez a razão pela qual Lucas tenha registrado esse episódio é para mostrar que a gratidão, embora seja o esperado, Jesus esperava que eles voltassem para agradecer, a gratidão, embora seja esperada, é um elemento raro. Inclusive, há muita, eu diria, formalidade, né? Às vezes um muito obrigado da boca para fora. Deus sabe quem de fato tem um coração agradecido. Quem simplesmente ora pelo pão que está sobre a mesa de forma protocolar, ou quem de fato ora conscientemente: Senhor, te dou graças por tua bondade para comigo. Então, aprenda a ser grato. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pela sua família. Algumas pessoas têm casa, mas não têm lar. Se você tem um lar, você está entre os bem-aventurados. Coisa boa ter um lar, um lugar para voltar. Um lugar onde você é acolhido do jeito que você é, com suas virtudes e com suas fraquezas. Um lar, senso de pertencimento, os amigos, a igreja, né? Essa semana eu falei com o Fernando Basso, lá de Madagascar. Como eu sou abençoado conversando com ele. Eu brinco com ele assim: eu estou conversando com um santo. As experiências, a dedicação, o zelo, a alegria, criar a família no norte de Madagascar, num lugar tão inóspito, tão difícil. E ele falando: rapaz, que coisa boa, é porque Deus não nos deixou órfãos aqui, nós temos um povo que é o nosso povo, são os nossos irmãos. Você vê aquela multidão, norte da África, e aí você vê aqueles 4 pinguinhos de leite assim, ele, a esposa e os 2 filhos. E aquele povo todo ali, uma família, igreja, que coisa abençoada, não é? A igreja de Jesus ali. Que bênção ter uma igreja, que bênção ter uma família na fé. Há muitos irmãos que lamentam muito, às vezes estão num local, numa região, onde não encontraram ainda um lar espiritual, uma família. Agradeça a Deus os suprimentos das suas necessidades. Nós temos tanta gente vivendo abaixo da linha da miséria, algumas por suas próprias escolhas erradas, mas não obstante a razão, o fato é que ter o suprimento das nossas necessidades básicas é um motivo para nós louvarmos a Deus. Talentos, dons e até as provações, não é? As dificuldades pelas quais você tem passado podem ser instrumentos para Deus descascar o velhadão que é você aí, não é? Como é que Deus trabalha a nossa vida? Como é que Deus nos molda a imagem de Cristo? Não é no playground, são os desertos, as provações, as dificuldades. Louve a Deus por isso. Tiago fala sobre isso. Tendes motivo de grande alegria o passardes por várias provações. No momento é motivo de tristeza, mas o final do processo, a gente vai falar: Senhor, muito obrigado, porque eram bênçãos disfarçadas. Louve a Deus por sua misericórdia. Como salmista, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Eu oro para que essa igreja siga crescendo em número, em vida, e que nós tenhamos sempre diante de nossos olhos que viver é um dom de Deus. Nós precisamos aprender a viver bem. E a Bíblia, a palavra do Senhor, tem muitas instruções para a nossa jornada enquanto peregrinos até Sião. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.
Os batistas ingleses eram notáveis, junto com outros irmãos, no registro de suas orações. E tem uma oração que eles denominaram Ano Novo. A oração diz assim: Ó Senhor, os dias passados de nada me servem, exceto os que foram passados na Tua presença, em Teu serviço, para a Tua glória. Que a Tua graça me preceda, siga, guie e sustente, santifique e auxilie a cada hora. Que em momento algum eu possa me apartar de Ti, mas seja guardado pelo Teu Espírito, provendo cada pensamento, falando em cada palavra, dirigindo cada passo, fazendo prosperar toda obra, edificando cada impulso de fé e fazendo-me desejoso de espalhar Teu louvor, testificar Teu amor, levar diante do Teu reino. Lanço meu barco sobre as águas desconhecidas deste ano. Tenho a Ti, ó Pai, como meu porto, a Ti, ó Filho, como meu leme, a Ti, ó Santo Espírito, enchendo-me as velas. Guia-me ao céu com meus lombos cingidos, minha lâmpada acesa, meu ouvido aberto aos Teus chamados, meu coração cheio de amor, minha alma livre. Dá-me Tua graça para minha santificação, Teus confortos para meu encorajamento, Tua sabedoria para ensino, Tua mão direita para guia, Teu conselho para instrução, Tua lei para juízo, Tua presença para equilíbrio. Que o meu temor seja temor a Ti e os Teus triunfos sejam minha alegria, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar Como Agradecer a Jesus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar,